Porto de Honra. Uma hora de grandes conversas na Rádio Festival, com a jornalista Alexandra Pereira. Os números mostram que, num ano, as quebras chegam aos 40%, as margens de lucro baixaram até 45%, as insolvências aumentaram 98% e perderam-se 33 mil postos de trabalho. Este é o mote negro do Movimento Nacional de Empresários da Restauração, criado recentemente no Porto, na esperança de salvar os setores. Hoje, em Porto de Honra, recebemos o José Pereira, coordenador deste movimento. Boa tarde, sejam bem-vindos. Porto de Honra. Boa tarde, José Pereira. Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigada por estar hoje aqui connosco em Porto de Honra para nos apresentar este movimento. Antes de mais, José, para quem não conhece, como é que este movimento nasceu? Olha, isto nasceu fruto de uma situação que se vinha a arrastar já há anos. Nós, neste setor, desde 2008, começámos a sentir a quebra. Estamos a falar de 15%, 20%. Portanto, quando a crise nos Estados Unidos, portanto, a crise, a bolha imobiliária, que eu acho que é um nome engraçado, quando apareceu, portanto, nós começámos a sentir aqui no segundo semestre de 2008. E o setor da restauração começou a senti-lo a partir daí. Tivemos uma quebra logo acentuada no segundo semestre e depois, a partir daí, todos os anos nós estávamos a sentir isso. Portanto, as empresas começaram a reduzir custos, a restauração foi-se adaptando, não é? Nós estamos convencidos que ao longo destes anos foram dezenas e dezenas de milhares de postos de trabalho que se foram perdendo. Nós só estamos a falar dos últimos 2 anos, mas esta crise e esta reorganização e adaptação das empresas de restauração já vem de 2008 e fomos perdendo. Portanto, as empresas foram definhando economicamente, as tesourarias das empresas foram começando a não ter capacidade de investir, de resistir às dificuldades que estavam a ter, e nós chegamos ao segundo semestre de 2011 com a entrada deste governo e com a política. Portanto, 2 meses depois que eles anunciaram, foi os cortes nos subsídios, nomeadamente de férias e de Natal. Nós estamos a falar de um país que 90% são pequenas e médias empresas, onde a economia que gira neste país é a classe média, essencialmente a classe média, porque de facto estes 2% de pessoas que têm muitos milhões neste país, não é aqui que eles investem, o dinheiro está lá fora, não é? Portanto, nós vivemos, a nossa economia vive de facto de 90% dessa gente. E nós, o movimento, há cerca de 3 meses, começou a perceber que nós temos 2 associações, portanto, uma aqui no Norte, que é a APOR, e tem representatividade também a nível nacional, e a Aresp, que tem a sede em Lisboa, mas que tem também representatividade a nível nacional. E começamos a sentir que o ano passado, penso que foi o ano crítico, criou-se uma expectativa de que o IVA não ia aumentar. Pronto. E aí há uma responsabilidade direta das nossas associações. Portanto, isto é uma classe muito complicada. Nós temos uma vida que eu acho que é o desencontro total com a vida normal das pessoas. Portanto, quando as pessoas estão em casa com a família, nós estamos em stress no nosso local de trabalho. É um setor em que micro e pequenas empresas representam cerca de 90%, estamos a falar de empresas familiares, com problemas muito sérios. De estarmos descaracterizados dos amigos, da família. Os amigos, para terem connosco, têm que ir lá ter ao restaurante. É uma classe muito isolada. E nem sempre se pode dar a atenção devida, não é? É uma classe muito isolada. Trabalhamos, a grande maioria das empresas trabalha 7 dias por semana. Portanto, fecha 2 ou 3 dias por ano. Eu acho que nós somos os escravos do dever. Eu acho que nós, de uma vez por todas, este movimento, quando aparece, também aparece com uma preocupação, é que é demonstrar à sociedade que este setor é um setor que tem uma vida e tem uma forma de empenhamento numa causa. São opções que se fazem muitas vezes não materiais, por paixão da cozinha. Eu conheço casos incríveis de pessoas que se dedicaram a vida inteira a divulgar e a preservar a cozinha tradicional. Eu tenho um amigo meu que tenho o prazer de ser amigo dele, que quando representava a nossa gastronomia aqui, nomeadamente do Minho,
Ele é um velho, pá, que neste momento está mal, já teve um infarto e então ele recusava-se a cozinhar com a água de Lisboa. Ele levava 700 litros de água para as iniciativas das circunferências e iniciativas gastronómicas. Portanto, nós temos grandes poetas da gastronomia que neste momento estão a morrer devagarinho, pá, que é uma coisa que a mim me entristece muito. E eu acho que este movimento tem tido virtudes incríveis nestes 3 meses. Uma das grandes virtudes que eu acho é que pela primeira vez as pessoas começaram a discutir os restaurantes, a vida das pessoas que trabalham nos restaurantes, os próprios empresários, as dificuldades que têm. Eu acho que isso, por muita coisa que possa acontecer, isto é uma virtude deste movimento. Pôs a sociedade a discutir o problema da restauração. Ou seja, já conseguiram pelo menos humanizar ainda mais o setor, é isso, José? Não é humanizar, porque eu penso que em termos de característica e funcionamento o setor vai ser assim. Agora o que conseguimos pôr foi a sociedade a perceber o que é que acontece na restauração. Que eu penso que até aí havia uma ideia que eu acho uma coisa inacreditável e quero aqui assumi-la. Esta é uma classe com dignidade, igual às outras, com uma vida de grande sacrifício, e a ideia que muitas vezes passa, e as associações aí têm culpas diretas nisto também, é que é uma classe que foge ao fisco, que nós não pagamos impostos, quando há outras classes com muito mais poder que a restauração, que fogem muito mais que nós. Eu não quero aqui dar exemplos, mas as pessoas têm que perceber que hoje, possivelmente, há empresas que estão, e infelizmente de mês a mês esta tendência aumenta, porque cada vez as dificuldades são maiores, que não estão a cumprir, nomeadamente com o Estado, porque não tem o mínimo de hipótese. Hoje uma empresa chegar ao final do mês tem 3, como qualquer setor de atividade, tem 3 prioridades: pagar a fornecedores, salários e Estado. E neste momento a nossa margem, com as quebras que temos, eu volto a dizer, não é agora, é desde 2008, nós não temos hipótese nenhuma de viabilidade. E isto que seja claro, eu dou-lhe um exemplo, aliás costumo dá-lo. Imaginemos que estamos a entrar num restaurante, vamos 4 amigos, sentámos-nos numa mesa. A primeira pessoa que se senta nessa mesa é para pagar o IVA e as comissões dos cartões. A segunda pessoa que se senta é para pagar os custos da matéria-prima, que rondam entre os 30% a 35%. Estou a falar em médias na restauração. A terceira pessoa que se senta vai pagar os custos com o pessoal, que 35%. Quer dizer que sobram 5%. A quarta pessoa que se senta, o restaurante vai ter que se governar com 5%. E governar o quê? É pagar custos de tudo o resto. Energéticos, isto subiu em média nos últimos 2 anos 20 anos. Na área alimentar subiu 25%. Portanto, hoje o restaurante, e não é... às vezes existe a ideia que o restaurante, o pequeno negócio, que vai acabar primeiro que o médio ou o médio alto. Não é verdade. Hoje o problema é geral. Hoje, por exemplo, o restaurante com custos altos, com bastantes funcionários, é inviável como é o pequeno. Portanto, hoje a crise é generalizada. Por exemplo, o restaurante, o médio-alto, vive de um tipo de segmento, o caso de dinâmica empresarial, a classe média, média-alta, que ia uma vez por mês ao restaurante, deixou de ir. Hoje as empresas, infelizmente, estão todas a reduzir custos. Portanto, com esta situação económica que temos e com esta última entrevista que vimos, portanto, há 2 dias do Sr. Ministro das Finanças, que eu acho que é uma coisa escandalosa. Como é que é possível um país que nós andamos a ser enganados há anos, e então neste último ano, isto é uma coisa inacreditável. Nós já temos 75% dos 78 mil milhões que entraram da Troika. Nós estamos há um ano nos cortes salariais, na redução de serviços de primeira necessidade, caso saúde. Como é que é possível nós, ao final de um ano, ouvirmos o que ouvimos há 2 dias atrás do Ministro das Finanças? Isto quer dizer que, se este setor já estava inviável, para o ano a situação vai ser de ruptura total. Portanto, e as previsões... Portanto, segundo um estudo que foi divulgado há 2 dias, aponta para 40 mil empresas que vão encerrar e 100 mil postos de trabalho que vão desaparecer. Quer dizer, nós estamos a falar de um setor
que é um setor que é vital para a economia. E, por exemplo, deixe-me, para quem nos ouve, entender, realmente esse estudo saiu esta semana, na ordem das 40 mil empresas que apresentarão a insolvência, e que isto resultará na ordem dos 100 mil desempregados. Estamos a falar, atualmente, qual é o universo deste setor da restauração? Ou seja, qual é o peso destes números em percentagem, para que percebamos? Está na ordem do quê, estas insolvências? Está na ordem, se tivermos ideia que neste momento há 85 mil empresas, estamos a falar de 50%, metade, não é? Isto é arrepiante, a sério. Eu acho que, eu às vezes, a sério, comovo-me a falar nisso, porque isto há vidas inteiras. Eu tenho uma filha com 29 anos, a Marta, que tive uma fase da minha vida que não havia crescer, percebe? E nós não temos culpa nenhuma daquilo que nos estão a fazer. É por isso que eu acho que nós temos aí algumas ações, e a primeira vai ser agora no dia 16, que eu aproveito este programa para fazer um apelo direto aos empresários da restauração. Neste momento, o que vai acontecer é a última hipótese que nós temos de baixar o IVA. Eu penso que nós defendemos a taxa mínima de 6%, e explicamos porquê. Porque eu acho que este setor chegou a um ponto tal que as empresas não investem. Nós, por exemplo, temos um problema sério em termos da nossa cultura de mesa, a nossa cultura gastronómica. Hoje, nós há 30 anos dependíamos na área alimentar cerca de 70%, éramos autossuficientes em 75%, média 75%. 30 anos depois somos autossuficientes em 30 e tal %. Portanto, a nossa cozinha tradicional é de uma riqueza incrível. Eu acho que nós não temos uma cozinha nacional, temos uma cozinha regional. Cada região tem os seus paladares, tem os seus aromas. Tem o cabrito, é diferente, traz os montes, no Minho. Temos 20 caldeiradas de peixe, formos até do Minho ao Algarve, diferentes. Nós somos de uma riqueza incrível e estamos a destruir este país. O turismo, deixe-me só já agora acabar este meu raciocínio. Por exemplo, a restauração. Quando ainda ouvimos há uma semana atrás, a Secretária de Estado, no Dia Mundial do Turismo, a falar da importância do turismo na viabilidade deste país, como é que é possível, num setor que é vital, que é a restauração, no setor do turismo, a restauração é vital, das 3 principais razões que as pessoas visitam Portugal, uma delas tem a ver com a nossa gastronomia, como é que é possível esta gente estar a destruí-la? Precisamente. Era essa... Era essa a questão que eu ia colocar. Tem a ver com, depois de ler o vosso manifesto que sai da formação deste movimento, há 2 palavras que, pelo menos a mim, criaram maior destaque, que é o facto de vocês pedirem dignidade e o facto de já se sentirem quase clandestinos. Bom, como é que se juntam 2 expressões tão fortes destas com a outra, não é? Que é uma gastronomia que é vendida mundo fora e que agora corre o sério risco de, como vocês alertam, pura e simplesmente desaparecer. Como é que não é fácil de passar esta mensagem? Perceber o que é viver num país. Eu acho que nós temos coisas inacreditáveis neste país. Eu acho que não existe país nenhum no mundo em que, ao tentar alguém a um setor de atividade, ou alguém em particular, preservar e divulgar uma cultura, neste caso a cultura do paladar, que é a coisa mais sensível que um ser humano tem, que é a nossa cultura gastronómica, ser clandestino. Quer dizer, eu acho que não há país nenhum no mundo que isso aconteça. Nós, ao divulgarmos a nossa cozinha, por exemplo, o que é que acontece? Nós há 20, 30 anos era normal, a relação entre a família hoje é completamente diferente, está completamente descaracterizada. Há 20, 30 anos, eu lembro-me que era normal, ao domingo, as famílias juntarem-se em casa de um familiar. E então, nesse dia, era o dia de festa da família, e as pessoas geralmente faziam um prato tradicional. Aqui no Porto era as tripas, ou era um cabrito, ou um cozido à portuguesa. Neste momento, essa vida acabou. Por montes de razões, é o stress, é as pessoas que não têm tempo, as pessoas estão sempre ocupadas, a própria família está completamente descaracterizada, está isolada. E isso penso que é um dos problemas que nós temos neste momento na sociedade. O que é que acontece? Temos uma retaguarda que ainda consegue resistir, que se chama os restaurantes, se chama a restauração, o nosso setor. E, por exemplo, se nós, hoje, um restaurante, se tenta fazer um prato
em que respeita a origem da receita. Eu vou-lhe falar num prato que tem a ver aqui com o norte, posso falar das tripas, por exemplo, como posso falar do arroz de cabidela. Por exemplo, nós vamos buscar a galinha, a Dona Maria, que vive ali num campo, infelizmente não é aqui no centro do Porto, que não temos hipótese já disso, é betão e mais nada, e respira-se mau ar, mas se vamos aqui para os arredores do Porto, há pessoas que ainda criam esse tipo de animais, estamos a falar de galinhas. Imaginemos que eu vou buscar uma galinha a essa senhora, portanto essa senhora não está coletada, não me vai passar uma fatura, mas eu não tenho dúvidas nenhumas da qualidade do animal. Faço esse arroz de cabidela, o arroz pica no chão, no restaurante, e entra a azai, eu sou preso, não é? Eu estou a divulgar a minha cultura e estou a preservá-la. Fecha-me o restaurante, eu vou preso. Isto é inacreditável. As pessoas que nos estão a ouvir, eu acho que têm que ter consciência, têm que acordar. Eu acho que este país tem que acordar. Nós temos aberrações aqui, temos gente que nos está a comandar, que nos está a destruir. Nós há anos criou-se um movimento neste país, em que eu por acaso tive nesse movimento, que a única coisa que aconteceu, que era um movimento nacional, que era um levantamento da nossa gastronomia a nível de regiões, e fizemos um congresso em Santarém, e na altura era o primeiro-ministro Guterres, e a única coisa que se conseguiu foi que o que está na legislação na portuguesa é que a cozinha é considerada património nacional. De resto não existe mais nada. Portanto, a azai, eu entro dentro de um restaurante, temos lá sei lá, um cabrito, uma galinha caseira, não sei o quê, não temos a fatura dessa matéria-prima e... Ou seja, até estamos a falar de uma questão só fiscal, não estamos a falar de uma questão de condição de salubridade do alimento, não tem não a ver é? com, mas, por exemplo, nós o que defendíamos na altura... claro que isso ia dar trabalho, mas as coisas que acho que nada se faz sem trabalho. O que nós defendíamos era criar um sistema paralelo ao existente, a nível veterinário, etc., que tivesse exatamente esse tipo de preocupação. Eu ia buscar a galinha à Dona Maria, ela seguia circuito, porque nós estamos a falar de saúde pública e nós temos que ter muito cuidado com isso. Este setor tem responsabilidades enormes. Uma delas é a questão da saúde pública. Nós transformamos matéria-prima que as pessoas depois vão consumi-la, não é? Na área alimentar. E nós queríamos isso, nós queríamos criar o circuito, simplesmente na altura, penso que foi o grande passo que se deu, foi chegar aí e a partir daqui, neste momento isto está completamente descaracterizado. Porquê? Porque as regiões hoje são 5. Hoje o Porto, e Norte de Portugal, representa 88 câmaras. Acho que hoje a questão do responsável, por exemplo, desta área é um cargo político, enquanto que, por exemplo, havia uma situação que eu também entendo que não era muito normal, por exemplo, Trás-os-Montes é 3 regiões de turismo, não é? E fazer promoções lá fora e gastavam-se milhões, quando for preciso no Canadá, não conheciam Portugal, quanto mais conhecer a zona de Bragança, não é? Pronto, mas então depois saiu-se de um extremo para o outro. Pois. Hoje existem 5 regiões, que é o Porto e Norte de Portugal, Centro, Lisboa e Valtejo, Alentejo e Algarve. Simplesmente, aquela relação de proximidade que existia com os produtores desse tipo de cozinha, para defendermos e divulgarmos a nossa cozinha tradicional, a gente conseguir esse tipo de matéria-prima, era o próprio Presidente da região que tinha essa política de proximidade. Eu lembro-me do Dr. Sampaio de Domingo, que foi uma das pessoas que fez um trabalho incrível neste país, que são pessoas que neste momento estão completamente aí no esquecimento, e esse trabalho, na altura, como eu já disse, não se conseguiu fazer e nunca mais nós vamos perdê-lo. Hoje os restaurantes, com as dificuldades que estão a ter a nível de tesouraria, não têm hipótese de continuar a comprar a matéria-prima, porque é uma matéria-prima cara, a mão de obra é cara. Portanto, o que vai acontecer, se eu espero que este país se acorde, não é? Esta palavra acordai, neste momento está muito em cima aí das notícias, e eu acho que é mesmo isso. Nós temos que acordar. Nós temos um país com muita história, com 8 séculos de história. Acho que temos patrimónios incríveis que estão a desaparecer e que e este movimento, ao aparecer, e nós também é uma das preocupações. As pessoas têm que entender a importância da mesa, a importância da nossa gastronomia, é um setor vital que os estão a destruir. José,
Eu penso que ainda assim que nos últimos meses o movimento que o José representa já conseguiu pelo menos chamar a atenção para algumas situações. Já houve uma ação que penso que foi do conhecimento da maior parte das pessoas, que foi o dia sem TPA. Como é que as coisas correram, José? Olha, nós já tínhamos feito uma antes. Fizemos uma situação simbólica nas escadas da Assembleia da República, foi o cozido à portuguesa e demonstrar da inviabilidade, infelizmente, deste setor. Portanto, são vários setores mesmo para um beco que não tem saída. Acho que foi uma ação que as pessoas acabaram por entender, e eu penso que se há coisas que este movimento, neste curto espaço de tempo, tem feito, e depois eu agradeço, estou aqui na Rádio Festival, acho que vocês têm feito também um trabalho incrível em termos de sensibilidade e perceberem as razões deste movimento e, no fundo, trazer para a discussão pública um setor importantíssimo que de facto está a definhar, e isso acho que publicamente quero agradecer. Nós fizemos de facto essa ação na Assembleia da República, fomos aos grupos parlamentares, pedimos audiência, fomos recebidos por todos. Temos também essa política de diálogo que é importante. Nós, por exemplo, a questão que me perguntou, depois ia falar a seguir sobre o 16 de outubro, mas a questão dos cartões, nós achamos que é um escândalo. O que acontece? Nós somos o setor mais taxado deste país. Eu tenho aqui uma coisa que as pessoas não imaginam. Por exemplo, em relação ao IVA, se me der tempo, eu vou dizer os 27 países que estão neste momento na comunidade, o que é que cada um paga. Nós só para as pessoas no final perceberem, só vou dar os números da percentagem do IVA em cada país. Mas para as pessoas perceberem, a conclusão disto tudo é que nós neste momento somos taxados em média mais 10% que a Europa. Por exemplo, o primeiro país é o Luxemburgo, que paga 3% de IVA na restauração. O segundo, a Holanda, paga 6%. A França paga 7%. O Chipre, 8%. A Polónia, 8%. A Eslovénia, 8,5%. A Irlanda, 9%. A Áustria, 10%. A Croácia, 10%. Espanha, 10%. Estamos a falar do nosso vizinho direto aqui ao lado. Portanto, até era 8%, passou agora para 10%. A Itália, 10%, um país que está em vias de ser intervencionado também, com dificuldades na economia. A Bélgica, 12%. Portugal, passou de 13% para 23%, mas está na cauda, não é? Finlândia, 13%, Marrocos, 14%, Malta, 18%, Tunísia, 18%, Turquia, 18%, Alemanha, 19%, Bulgária, 20%, Eslováquia 20%, Estónia 20%, Reino Unido 20%, República Checa 20%, Lituânia 21%, Letónia 22%, Grécia 23% e Portugal 23%. Portanto, isto quer dizer que Portugal, de todos os países da Europa, juntamente com a Grécia, são os países que neste momento, em termos económicos, são sem futuro, somos os que estamos a pagar a taxa mais alta. Portanto, isso é contradição. E depois dá os resultados, não é? José, e falou, andando um bocadinho para trás na sua conversa, falou dos encontros com membros do Governo, confrontados com este tipo de dados, o que é que dizem? Dói muito, o que é que o que é que o José ouviu nessas reuniões? Sim, nós tivemos a reunião, como lhe disse, com os grupos parlamentares e chegámos à conclusão que nós neste tempo estamos a ser governados por gente que não tem o mínimo de experiência. O que é uma empresa? Nós ouvimos outro dia aquela aberração de um senhor que se chama, eu recuso-me a dizer que ele é professor, porque ele não merece, e pelo menos eu não consigo dizer que ele é professor. O senhor Borges não é que diz que os empresários são todos uns ignorantes, foi essa a expressão. Ignorantes. E é esse senhor que disse que os empresários são ignorantes, foi o senhor que há uns anos atrás, quando tinha responsabilidades diretas do FMI, disse que a Grécia estava com uma taxa de dívida de 5% e em 48 horas corrigiu-a para o 11%, 10% ou 11%. Ele foi praticamente corrido do FMI e veio para aqui hoje só ao nível da responsabilidade que ele tem no governo, o salário dele só aí,
Portanto, são 25 mil euros que ele tem de salário neste governo como um dos consultores. Depois é mais, tem uma empresa que é o senhor Jerónimo Martins, que é consultor também desse grupo. Estamos a falar do Pingo Doce. Portanto, é um homem para tirar aqui 100 mil euros por mês e tem a coragem e a falta de vergonha de chamar a quem luta todos os dias por os postos de trabalho, por manter postos de trabalho, luta todos os dias para salvar a empresa, chamou-nos ignorantes. E esta gente é que nos está a comandar. Nós temos que ter a noção que esta gente que nos insulta ainda por cima são os que decidem a nossa vida. E isto é muito grave, e acho que o que nós temos feito, este movimento que tem feito, é sensibilizar as pessoas. Nós não somos nem mais nem menos que os outros. Agora acho que temos a razão. E temos a noção exata que temos neste momento de responsabilidades, que é um setor que é vital. José, deixe-me ouvir de quem também é empresário e quem está na área, e precisamente sobre essa polémica em relação à taxa social única. Teriam as empresas de facto alguma coisa a ganhar se a taxa, nos moldes em que foi anunciada, fosse para a frente, ou seja, se passasse das empresas para os trabalhadores, teria a empresa alguma coisa a ganhar? Vamos lá ver uma coisa, que impacto é que isso teria na sociedade? Era bem muito pior. Porquê? Porque as pessoas hoje já não têm dinheiro. E nós estamos a falar de uma redução de 7%. Portanto, se hoje as pessoas não consomem, se o dinheiro não circula, independentemente de haver o decréscimo em termos da segurança social, tanto para as empresas, 5,5, penso eu, 5,5, havia uma redução, um ganho das empresas, mas depois nós íamos perdê-lo em termos de consumo. Portanto, o país ia deixar de consumir. Se já neste momento a economia está parada, portanto, isso ia se refletir pela negativa. O que o país precisa é de crescimento. O que o país precisa é que as pessoas tenham salários, se for preciso, mais altos, que a classe média volte outra vez a acreditar, que o dinheiro circule para que as empresas sobrevivam e ganhem outra vez outra dinâmica. Essa é que é a grande questão deste país. Quer dizer, quando nós chegamos a um ponto em que, eu costumo dar este exemplo, em 42%, isto é dramático. E as pessoas, mais uma vez, eu faço um apelo para acordarem. 42% das famílias vão a uma farmácia e já não conseguem trazer os medicamentos todos. Portanto, esta tendência recessiva está-nos a levar à falência total, num país que 90%, como eu já disse, e é importante as pessoas entenderem isso, são micro, pequenas e médias empresas. Portanto, se esta recessão continua, para o ano, o Sr. Ministro Gaspar disse-o, é um aumento brutal dos impostos, este país é inviável. É inviável porque nós não temos grandes grupos, como eu disse, têm a sede no estrangeiro. Nós dependemos das pequenas e médias empresas, da classe média. É essa gente, nós precisamos de investir na produção. Nós continuamos a ser um país, de repente, apareceram aqui meia dúzia de iluminados, começaram a dizer que o nosso futuro era um país de serviços. E o setor do turismo era vital. Portanto, deixámos de investir na agricultura, na indústria. Portanto, nós neste momento somos um país completamente de terceiros, nomeadamente da Alemanha, que tanto nos critica, ou tanto exige de nós e tanto exige da Grécia, mas exige contrapartidas a seguir. Se nos empresta 5, é que a gente lhe compre 10, não é? E é por isso que este mundo estamos neste beco, não é? Isto de facto precisa de uma mudança. Nós neste setor, pá, e é isso que nós temos que nos focalizar. Acho que neste setor, pá, nós estamos preocupados com o presente e o futuro. Infelizmente a tendência é para piorar. Vamos fazer esta ação no dia 16, que é uma concentração nacional em frente à Assembleia da República. Portanto, o Governo vai ter que entregar o orçamento até o dia 15. Portanto, nós, infelizmente, temos quase a certeza que nos espera é que o IVA, para já, se mantenha. Já ouvimos aí até algumas opiniões a dizer que há hipótese de aumentar 2%, passar para 25%. Mas, independentemente disso, acho que estou convencido que eles disso não têm coragem. Vão manter o IVA de 23%, portanto este setor vai ser completamente inviável. Nós vamos sensibilizar, o objetivo da concentração é sensibilizar cada deputado, porque assim, eu votei, os portugueses votaram, não votaram em políticas, votaram em pessoas.
não é? Que essas pessoas até pertenciam a partidos e que esses partidos tinham um programa. E neste momento 90% no mínimo da população portuguesa sente-se traída, porque não foi para isso que nós votamos nos partidos. E nós queremos sensibilizar e fazer aqui um apelo aos senhores deputados do Distrito do Porto, do Distrito de Lisboa, falar-lhes diretamente, olhos nos olhos, para eles terem consciência que neste momento vão ser responsáveis pelo futuro da destruição, por exemplo, do setor da restauração. E não é a restauração, é a economia em geral. Mas estou aqui, logicamente, a falar e a representar um movimento que está diretamente ligado à restauração. E nós queríamos dizer aqui, aproveitar este momento, para chamar à consciência os seus deputados, seja de que partido for. Se foi para isso que eles foram eleitos, para destruírem a economia deste país, mentiram, porque não, eles, o programa deles, o que estão a fazer hoje, estou a falar em termos de partidos de poder, não era isso que estava no programa. Os portugueses votaram numa alternativa, acharam que tinha que haver uma alternativa, fizeram a sua opção, mas para uma política diferente. E o que é que nós notamos? Além de continuarmos com uma política recessiva, neste momento ela aumentou e está a levar à situação da destruição completa do setor, dos diferentes setores de atividade deste país. Portanto, é o desemprego, por exemplo, nós em termos de resultados, o deve haver, as contas que foram feitas agora do estudo económico que foram divulgadas há 2 dias, entre o deve e o haver do Estado entre receitas e o que é que vai ter que assumir a responsabilidade nomeadamente nos 100 mil desempregados, estamos a falar de 500 milhões de prejuízo para o Estado. Porque é que esta gente não acorda e não percebe que este não é o rumo? Eles estão-nos a destruir, destroem as empresas, destroem a economia e o resultado é pior. É que se nos dissessem assim, olha, nós vamos ter que nos sacrificar 1 ano, mas se ao fim desse ano a gente tivesse resultados positivos, não, nós andamos há anos nesta política recessiva. Neste último ano, isto foi a catástrofe. O 2013, quando há um mês o Sr. Ministro Gaspar e o Primeiro-Ministro e os políticos do arco, que eu acho piada algumas frases dos políticos, do arco do poder, diziam que nós em 2013 já íamos começar a sair, portanto, da recessão. Há 2 dias estivemos com o à vontade do Sr. Ministro das Finanças, a forma como ele fala, que o PIB vai baixar 1%, e que esta política, os impostos vão subir de uma forma brutal. Eu acho que esta gente não tem um mínimo de vergonha. Que eles têm que ter a noção que 1 mês ou 2 meses antes eles estavam a dizer exatamente o contrário. Eles estão a matar as pessoas, nós temos suicídios neste setor. Esta sociedade está doente, pá. E as pessoas, volto a dizer, acho que nós estamos numa fase crucial da nossa história. Nós temos que perceber que isto é a destruição das famílias. Eu dou às vezes este exemplo. Hoje um jovem de 25 anos é um jovem triste, porque não tem futuro. Não é? Ou vai acabar o curso e vai ficar aqui no desemprego, então, como dizem os nossos responsáveis do setor, nomeadamente o Ministro da Educação, aconselha-os a sair deste país. Quer dizer, eu tenho uma filha que me sacrifiquei muito e que não a quero ver ir embora. As pessoas de 45 anos, que são pais, olham para os filhos e não dão futuro, e ainda por cima têm segurança no seu local de trabalho, podem perder o emprego, as pessoas estão tristes. A malta dos 60 anos, os reformados, que trabalharam uma vida inteira, neste momento não têm dinheiro para comprar medicação, não têm futuro. Portanto, nós somos uma sociedade deprimida, sem futuro. José, deixe-me fazer aqui um pequeno parênteses. Passamos sensivelmente a metade desta nossa conversa. Para quem nos acompanha, estou à conversa com o José Pereira, do Movimento Nacional de Empresários de Restauração. Já aqui falamos de alguns números negros, já falamos de outras estimativas nada simpáticas. José, propuseram-se também, quando da formação deste movimento, numa tentativa de salvar o setor. Isto parece uma expressão muito forte, mas depois, de facto, de me apresentar os números que aqui apresentou, acho que não poderia haver outra que se aplicasse melhor. Ainda é possível, José, salvar o setor? Seria a descida do IVA? Eu acho, claro, que é uma das formas. Eu acho que, por exemplo, o nosso movimento defende a taxa mínima 6 anos, sei lá, 2 ou 3 anos.
Porquê? Para recompor aquilo que está a ser desfeito todos os dias. Portanto, as empresas não investem, o nosso serviço tem piorado porque é a redução dos funcionários, é a redução da matéria-prima. Eu às vezes digo até, esta tendência, isto vai levar um setor que é vital para a nossa economia, que é uma das razões que os turistas nos visitam. Nós daqui a 2 anos, se for preciso, não temos restaurantes a servir peixe fresco. Isto que eu estou a dizer não é dramático, porque as nossas margens são de tal maneira, cada vez estão a encurtar tal, que as pessoas têm que salvar os postos de trabalho, as pessoas têm que salvar as empresas e vão reduzindo, até que vamos chegar a um momento que é morte. Mas hoje o que está a acontecer na restauração já é um bocado isso. Nós entramos aí nos restaurantes que há 2 ou 3 anos tinham uma emenda diversificada, com peixe fresco, porquê? Porque nós neste momento temos um problema, é que abrimos o restaurante de manhã e não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, e o risco de que os restaurantes trabalham com esse tipo de matéria-prima, ao fim de 3 dias, tem que renovar o estoque, não é? E com as margens que temos, com esta quebra de vendas, e eu digo que há 2 situações que as pessoas às vezes podem não entender. Uma coisa é a quebra de vendas. Imaginemos que a média numa empresa é 32%, caiu no primeiro semestre. Mas em contrapartida, as pessoas que continuaram a ir lá, menos, mas continuam a ir, têm um comportamento completamente diferente. Ou seja, sentam-se numa mesa, há 3 ou 4 anos atrás, se lhe pusessem 4 ou 5 entradas na mesa, elas eram capazes de optar por 2 ou 3, hoje não. Mandam as entradas para trás. Em relação ao vinho, as pessoas vão ou bebem água ou escolhem um vinho médio-baixo com preços de 10, 8, 10, 12 euros. E muitas vezes a sobremesa é para dividir por 2 ou 3. Isto quer dizer o seguinte, que em termos de margem que os restaurantes tinham, que era aqui nestas 3 áreas, entradas, vinho e sobremesas, que iam buscar a margem maior para pagar os custos da empresa, é aí também que as pessoas estão a cortar. Portanto, quando eu digo que um restaurante pode ter uma quebra de 32%, a margem no final do mês pode ter caído 45%. Portanto, o que torna este setor de facto inviável. José, e agora voltando ainda mais atrás na nossa conversa, referiu que para alguém no setor da restauração, 3 prioridades, portanto, pagar a fornecedores, pagar salários, pagar ao Estado, e já percebemos que a carga fiscal é grande. Imagino que já haja empresários que não consigam cumprir estas 3 prioridades, já em cumprimento. 30%, 40%. E este último trimestre, este vai ser uma derrocada, porque este último trimestre nós andamos a viver, portanto, com o sol, nós acho que somos latinos, não é? E o sol cria-nos uma outra disposição positiva, que nos põe a passear na rua, se for preciso assentarmos numa esplanada. Nós vamos entrar agora no outono, ou já entramos, felizmente ainda continuamos a ter sol, mas este último trimestre vai ser o princípio da derrocada, quando nós vamos deixar de ter turismo. Vamos começar a viver única e exclusivamente o consumo interno como está, e a tendência é para piorar, e as pessoas já estão em pânico, já estão a cortar. Portanto, este setor vai cair a pique. E eu penso que os números de 2012 que aparecem aí, por exemplo, neste estudo que foi feito, são números que no final do ano vamos chegar à conclusão que a final de 2012 foi bastante pior. Portanto, a quebra acontece, parecem que os números são claros nisso, mas ainda são suaves. O último trimestre vai começar, de facto, este setor vai começar a cair a pique. E nós, quando dizemos que, e fazemos aqui um apelo direto e muito empenhado, os empresários que entendam da restauração, que nós vamos ter agora um mês que vai ser vital para o nosso futuro. E que entendam que quando o movimento assume sem organização, nós nascemos há 3 meses, estamos a fazer um sacrifício incrível. Nós neste momento temos o movimento já está implantado ao nível nacional,
temos direções nas diferentes regiões do país, e quando nós assumimos esta responsabilidade de fazer uma concentração nacional, posso lhe dizer que em relação à Aresp e em relação à APOR, nós estamos numa fase negocial com eles, se querem apoiar ou não esta iniciativa. Eu acho que eles tinham o dever e o direito de o fazer já. Porque isto não é uma questão de eu não quero, eu nem o movimento, nós não queremos receber medalhas, nós queremos é defender uma classe que tem que ser defendida. Eu acho que as associações são complexas, são associações que têm dezenas de anos de história, em que o setor da restauração, na minha opinião, eu fui vice-presidente da associação da Unigenor, na altura Unigenor, agora a APOR, e conheço um bocado as associações por dentro, neste caso a daqui do Norte, e sei que, independentemente não estou a dizer que não são pessoas tão empenhadas, agora há prioridades nas associações. E a hotelaria, os hotéis, têm uma importância vital. E as pessoas não sabem, dentro do setor da hotelaria, nós temos contradições destas. Os hotéis pagam 5 a 6% de IVA e os restaurantes 23%. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Como é que isto, de repente, pode prejudicar diretamente a restauração? Estamos a falar do mesmo setor, com IVAs completamente diferentes. A taxa mínima nos hotéis e 6%, e a restauração 23%. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto do Algarve. O que é que aconteceu este ano no Algarve? Os hotéis, por dificuldades, que, por exemplo, eu sei que os hotéis, por exemplo, aqui a nível do Porto, na área dos 4 e 5 estrelas, estão a passar por dificuldades enormes mesmo, estão a despedir gente. Infelizmente o nosso segmento médio-alto nós perdemos, e também o devemos aqui a uma pessoa que chama-se o Dr. Rui Rio, que pouco tem feito por esta cidade na área do turismo, em termos de promoção externa, etc, mas isto é outra conversa. Mas em relação aqui concretamente ao Algarve, como eu estava a dizer, o que é que aconteceu? Os hotéis, por dificuldades desta recessão, portanto, logicamente estavam a senti-lo também, fizeram promoções este ano em relação a 2011, baixaram o preço na ordem de 30% a 40%, e com diárias completas. Ou seja, as pessoas iam para o hotel, almoçavam e jantavam no próprio hotel. O que é que isto deu? Deu que a restauração, por exemplo, em julho, a restauração caiu 50%. Eu posso dizer que no domingo, na Praia da Rocha, 4 restaurantes fecharam às 11 da noite, já não abriram. Um foi para Angola, um dos empresários, outro foi para Moçambique, os outros vão ficar aqui a resistir, ver se conseguem pagar as dívidas que têm. Porquê? Porque, de repente, esse mesmo hotel, às tantas, tem uma margem que a restauração não tem, portanto, em termos de IVA. Portanto, ele há despesas que podem ser transitadas para os quartos e pagam um IVA de 6%. Por exemplo, nós sentimos isso, isto é uma... Ou seja, deixe-me dizer para eu perceber, José, e para quem nos ouve também entender. Ou seja, e sabemos que os hotéis também têm restaurantes a funcionar abertos ao público, não só para quem lá está instalado. Esse restaurante também só tem um IVA de 6% ou o restaurante tem 23%? O que há em situações que são camufladas, por lei, é isso? O restaurante tem que pagar 23%. Agora, há 1001 forma do hotel quebrar determinado tipo de despesas no próprio quarto. Percebe? E isso nós não temos dúvidas nenhumas. E não tem lógica nenhuma num setor com a dimensão e a importância que tem o turismo. Como é que é possível, num setor, um hotel pagar 6% de IVA e o restaurante pagar 23%? E eu acho que o movimento também nasce por isto. Nós temos que ter uma clarificação séria. É porque nós, quando pedimos uma taxa mínima de 6%, e eu acho que este setor precisa ser reorganizado, é o mais taxado, existem desigualdades incríveis, né, neste setor, e eu acho que nós precisamos de parar. Aliás, eu penso que não é só a restauração, é o país. E eu acho que nós caímos num buraco tal que, para sairmos desse buraco, vão ter que nos lançar umas cordas, não é? Para ver se conseguimos puxar cá para cima, e tem que ser umas cordas bastante resistentes, porque infelizmente a profundidade do buraco já é muito grande, não é? E pararmos um bocadinho, refletirmos. Hoje os partidos, as associações, isto tem que ser tudo reciclado. Estão há muitos anos lá, há rotinas instaladas, há interesses, há lobbies que se movimentam dentro desses, nomeadamente as associações. Eu não tenho medo nenhum de o assumir. Eu tenho a certeza absoluta disso. Criam-se compadrios.
o caso da restauração tem sido vítima ao longo destes anos de erros das associações. Eu acho que é o setor que representa, em termos de viabilidade de uma associação, nós representamos 70% em termos de cotizações, 60% a 70%. E não temos sido defendidos como era o obrigatório. Não há também o risco de, e como aqui já nos explicou, há duas grandes associações no país, a APOR e a Aresp, e agora surge também este movimento. Esta divisão, o aparecer de mais um movimento, também não pode enfraquecer a luta, por assim dizer? Não, porque a luta nós aparecemos porque a luta estava enfraquecida. Nós aparecemos para motivar, para as associações perceberem que têm que ter outra atitude. Nós não vimos aqui para dividir, nós vimos aqui para unir. Agora vimos aqui para eles perceberem. Isto é uma crítica construtiva, para eles perceberem que a restauração existe, que não tem sido defendida, que nos tem iludido. O último ano é o caso mais flagrante de uma postura que eu acho que criaram erradamente, e viu-se o resultado, criaram-nos a ilusão que o IVA não ia subir, até o último segundo ele subiu, e nós hoje estamos a pagar essa fatura cara, e é por isso que este movimento apareceu, para unir o setor. Nós não queremos, eu já disse, o movimento diz a Aresp e diz a APOR, nós não estamos à espera de medalhas, nós estamos à espera de ajudar a resolver um problema de uma classe que está a desaparecer. E que é vital para a economia deste país, é vital para centenas de milhares de pessoas. Porque o setor da restauração não são só os 300 mil funcionários que vivem diretamente da empresa, neste caso das empresas de restauração. Nós tocamos em centenas de milhares de pessoas, de setores, dezenas de milhares de setores. Estamos a falar da agricultura, estamos a falar das pescas, porque nós vamos comprar o peixe ao mercado, se os restaurantes não consumirem, deixam de o comprar. Vamos comprar legumes, aí aos agricultores, logicamente, se os restaurantes não tiverem capacidade e estarem como estão a perder, a cair nas vendas, nós deixamos de consumir, nós gira à volta deste setor, estamos a falar dos vinhos, setor de vinhos, portanto giram à volta deste setor centenas e centenas de milhares de pessoas e de interesses, como é lógico. José, quando preparava esta entrevista, fazia o exercício simples. Nós sabemos do poder da gastronomia do norte do país, tem muita força. É correto também pensar que também nesta área é o norte que sairá mais empobrecido? Olha, assim, eu acho que a nossa gastronomia, ela é rica em qualquer região, é diferente. Por exemplo, eu acho incrível a nossa história, tem coisas lindíssimas, eu sou apaixonado da nossa gastronomia. E, por exemplo, o Alentejo... As próprias nossas tripas são históricas, não é? Estão associadas à história do país. Acho que é dos pratos que... Olha, até dei um exemplo agora, que foi escandaloso nas 7 maravilhas, as tripas não serem consideradas uma das maravilhas, porque acho que é um escândalo. Ali seu interesse, quer dizer, uma das maravilhas são os pastéis de Belém, que é o nome de um privado, quer dizer, existem os pastéis de nata, que isso sim faz parte da nossa doçaria tradicional, mas quem ganha e quem vota é um lobby, não é? O pastel de Belém é uma marca privada, não é? Portanto, nós infelizmente não vamos sair disto, vamos voltar outra vez à questão da restauração e a pergunta que me fez da gastronomia, mas é assim, nós, por exemplo, o Alentejo, que tem uma gastronomia riquíssima, é uma gastronomia pobre. Porquê? Tem a ver exatamente com a vida daquela gente, que é uma vida de campo, não é? Tem o pão, que é o pão alentejano, que nós adoramos aqui em cima, que fazemos aquelas açordas maravilhosas, pão alentejano. É um pão que aguenta 8 dias. Porquê? Porque o camponês saía à segunda-feira no farnel, levava o pão que todos fatiavam, todos ao almoço ou de manhã, ao almoço e ao jantar, e ele aguentava 8 dias. E eles usam muitas ervas aromáticas, portanto vivem a gastronomia alentejana à base de porco. Então, nós aqui já temos zonas, por exemplo, o caso de Trás-os-Montes é uma zona mais rica, já tinha o cabrito, o porco também, mas a grande influência do facto é que cada região tem a sua história. E é por isso que nós, num país com a nossa dimensão, com 10 milhões de habitantes, em que se houvesse o mínimo de sensibilidade para eles defenderem o nosso crescimento, nós temos aqui hipótese. Dentro deste cantinho maravilhoso que chama Portugal, nós somos capazes de ter 30 graus
no Algarve, ou 35, e temos neve na Serra da Estrela. Isto é um país único, tem estas características incríveis que estão a destruí-las. Eu estou a falar disso como estou a falar da destruição da indústria naval, como estou a falar da nossa agricultura. Percebe? Nós somos um país que cada vez estamos mais dependentes, não é, do estrangeiro, e sem futuro. Porque se nós não criarmos riqueza, como é que nós conseguimos sair disto? Nós estamos a destruir a economia. E nós só conseguimos sair desta situação que fomos nós a criar a riqueza, autossuficientes, para não importarmos, para importarmos menos, para darmos trabalho. Há muita coisa a fazer neste país. O que é isto está a ser feito tudo ao contrário. Quer dizer, por um lado, dizem-nos que sim, senhora, que nos vamos sacrificar para sairmos da Troika, que a Troika não sei o quê, mas como é que é possível nós sairmos da Troika se nós não estamos a construir nada, nós estamos a destruir? Nós cada vez vamos estar mais endividados. Quer dizer, nós num ano endividamos mais 125%. Nós, na Segurança Social, o buraco é de 1.000 milhões de euros. Nós não temos hipótese, é por isso que eu digo, acho que estamos a falar aqui num setor, é evidente que a minha visão é um bocado do país, mas estou especificamente concentrado que é a minha vida e é o meu futuro e infelizmente de uma classe que respeito muito e que me orgulho de pertencer e que dentro das minhas hipóteses estou a fazer tudo para ajudar a dar um grãozinho de areia neste areal, pá, que infelizmente está em grandes convulsões, mas acho que nós temos mesmo que tomar nas nossas mãos, e a ideia do movimento foi essa, foi alertar os empresários da restauração, que ao longo destes anos nós estamos a perder, não é? Este último ano perdemos muito, mas a sequência vem de trás de 2008, essencialmente 2008, é que nós temos que tomar nas nossas mãos a defesa do setor e das nossas empresas e dos nossos funcionários e das famílias dos nossos funcionários e dos nossos fornecedores. E é por isso que nós decidimos, volto a falar no dia 16, é importantíssimo, o Governo vai apresentar o orçamento no dia 15, portanto nós no dia 15 vamos ter a certeza do nosso futuro, que é a morte lenta. E no dia 16 é o primeiro dia que vai ser discutido na Assembleia da República o nosso futuro. E faço aqui um apelo muito direto e dramático aos nossos empresários, a todas as pessoas ligadas a esse setor, que num dia podemos ganhar a vida de um ano e a salvação de um setor. Portanto, que nós temos no nosso site, temos contactos a nível nacional, as pessoas contactem-nos, nós já temos aí reservas, temos dezenas já de reservas de caminhonetas, o preço entre os 10 e 12 euros e meio, todas as regiões têm contactos na própria região, é contactá-las, é fazer um apelo, quem quiser fechar o restaurante, pode fechá-lo. Eu penso que nós não somos intransigentes nisso, porque sabemos as dificuldades que este setor está a passar. A grande maioria, a vontade era fechar, não era um dia, são o que eles nos dizem, era uma semana, era 15 dias, até que eles de facto percebessem que este setor é vital. Mas não podemos neste momento, uma hora, um cliente que entre, às vezes é salvação para mais um dia para pagar um fornecedor. E estamos nessa situação, portanto, quem tiver hipótese e se coincidir com folgas, se puderem trocar o dia de folga e se em vez de ir o empresário e a família direta, se puderem levar os funcionários, os amigos, acho que o devem fazer. Se a gente conseguir lá juntar dezenas de milhares de pessoas, há uma coisa que podem ter a certeza, é que nós vamos ter uma influência decisiva na cabeça de cada deputado, porque ele vai perceber que vai ter responsabilidades, foi eleito com os nossos votos, não foi para fazer esta política, e vai ter que ter consciência do ato quando votar no orçamento, em particular no IVA, ele vai ser confrontado depois no dia seguinte, nós vamos olhar olhos nos olhos e vamos dizer que eles são os traidores, e que destruíram o setor e destruíram centenas de milhares de famílias. E é por isso que o apelo que nós fazemos é que ainda temos uma esperança, é que eles entendam que este setor, com esta política, estão a matá-lo. Vão fechar, como disse, 40 mil empresas e 100 mil postos de trabalho. Sem resultados, o Estado vai perder 500 milhões com esta atitude. Não vai ganhar nada, vai perder, porque as pessoas vão para o fundo de desemprego, mais despesas para o Estado.
E as empresas vão fechar, portanto não recebem impostos, não recebem nada, portanto os números, estamos a falar entre 500 a 800 milhões de euros. Com esta política a ser seguida em 2013. Portanto, nós vamos ter a última oportunidade de sensibilizar quem vai decidir o nosso futuro, que são os deputados. Não estou a falar aqui em partidos, estou a falar em deputados individualmente. Os deputados do Porto, os deputados do Alentejo, que foram eleitos, não foram eleitos e não disseram a quem votou neles que iam fazer esta política. Disseram que iam fazer uma política diferente. Portanto, já nos mentiram. Nós estamos a ser vítimas dessa política. E agora vamos ver a última fase deste processo, vai ser o orçamento para 2013. E nós queremos sensibilizá-los, fazermos aqui um alerta que a restauração tem vida, este país tem futuro. Mas não é com este caminho. Este caminho é a destruição completa. E José, ficamos com essa mensagem para terminar esta nossa conversa. Vou só deixar o endereço do site do Movimento Nacional de Empresários da Restauração, www.movimento-restaurantes.com. Naturalmente, no motor de busca, colocando as palavras Movimento Restauração, também encontrará. José, resta-me agradecer por ter estado hoje aqui connosco no nosso primeiro Porto de Honra da temporada. Muito obrigada. Eu é que te agradeço. Muito obrigado. Bom trabalho. Eu felicidades para o festival. Muito obrigada. E assim terminamos o primeiro Porto de Honra da temporada. Hoje tivemos a conversa com José Pereira, coordenador do Movimento Nacional de Empresários da Restauração. O Porto de Honra volta a ser servido de hoje a 8 dias. Tenham um bom domingo e uma boa semana. Porto de Honra.